Muito bem, voltamos com o Conexão Poder deste domingo, recebendo o senador e candidato ao governo do Estado, Pedro Táxi. No bloco anterior, a Ana Carla ia fazer uma pergunta, Ana Carla, eu te cortei, por favor, faça. Deixaram a Ana Carla fazer agora. Com relação à saúde ainda, os seus adversários, especificamente o candidato do PT, Lúdio Cabral, vem responsabilizando o PDT e o senhor pela situação da saúde em Cuiabá. Até porque o secretário de saúde de Cuiabá é filiado ao PDT. Como é que o senhor tem recebido essas críticas, né? E o senhor se acha que o PDT é responsável por essa situação caótica da saúde em Cuiabá? Eu vejo que o candidato do PT e do Silval está querendo medir o Mauro Mendes pela régua dele, candidato do Silval. O Mauro Mendes, eu não mando no Mauro Mendes, eu não mando no meu partido, eu sou um militante do partido, sou vice-presidente do partido. Quem decidiu a respeito do secretário foi a comissão provisória do município de Cuiabá. Isso não significa que eu tenha responsabilidade pela condução da saúde de Cuiabá. Isso aí é conversa de candidato. Agora, o senhor há de convir que a situação é caótica, é crítica. Um médico, inclusive, que trabalha no pronto-socorro, o doutor Oswaldo, há 20 anos, ele falou que nunca viu uma situação tão lastimável. Eu conheço. Ele classificou como máquina de matar gente. Todos os dias, segundo ele, morrem pessoas no pronto-socorro por falta de atendimento adequado ou falta de medicamento básico. Complementando a pergunta do Ramon, a prefeitura fala que tem atrasos no repasse do governo para a área de saúde, o governo nega que existe esse atraso. O senhor tem informações com relação à situação da saúde no Estado? Sim. Isso não é só um privilégio de Cuiabá. De Cuiabá, né? Mas a grande é um caos também. O Estado o Ramon falou em máquina de matar gente, lá já se falou em campo de extermínio. Enfim, a situação é caótica no Estado. Qual é o quadro, na opinião do senhor, o quadro real da saúde em Cuiabá? Sim, eu conheço, não com a especialidade, a qualidade devida, a saúde de Cuiabá. Eu sou candidato ao governo do Estado. A saúde de Cuiabá, ela ainda não está bem. Nós temos que reconhecer isso. Mas a saúde de Cuiabá não depende só de Cuiabá. Quantas pessoas são atendidas em Cuiabá que não residem em Cuiabá? Existe um número que revela que são 50%. Isso significa dizer que essas pessoas não têm direito de ser atendidas em Cuiabá? Sim. Porque o sistema é único de saúde. Todos têm direito de ser atendidos. É porta aberta. Todos têm direito de ser atendidos. Em Cuiabá, em Rondolândia, em Confresa, Coniza, Alto Taquari, Pedra Preta, onde for. É um direito constitucional do cidadão. No entanto, o sistema está deficitário. A saúde de Cuiabá só será resolvida no instante em que o Estado de Mato Grosso cumprir o seu papel. O Estado de Mato Grosso precisa fazer funcionar os hospitais regionais e não faz. O Hospital Regional de Sorriso não funciona, o Hospital Regional de Colíder não funciona, o de Cáceres não funciona, o Hospital Regional de Porto Alegre do Norte ainda não foi construído, apesar das promessas. O que nós precisamos entender é, o cidadão tem direito a vir para Cuiabá, mas o Estado de Mato Grosso precisa colaborar com a saúde de Cuiabá. Eu tenho um compromisso com o povo de Cuiabá. Nós construiremos um hospital estadual aqui em Cuiabá para no mínimo 350 leitos, com 15 mil metros quadrados, R$3.000 a construção por metro quadrado, 45 milhões de reais, e nós equiparemos esse hospital com a hotelaria devida do hospital. No mínimo 350 leitos. É um compromisso que eu tenho. E como senador, nós estamos ajudando o Mauro Mendes a construir o pronto-socorro de Cuiabá. Essa obra será licitada. Nós destinamos 17 milhões de reais de emenda de bancada para o pronto-socorro de Cuiabá. Vai bem? Ainda não vai bem. Nós temos que entender que o Estado de Mato Grosso precisa colaborar e não vem fazendo isso. Entre construir um estacionamento subterrâneo na Assembleia Legislativa e repassar o direito constitucional dos municípios, eu repassaria os direitos constitucionais dos municípios no que tange à saúde. E não é só Cuiabá, Várzea Grande também. Cuiabá, respondendo objetivamente, Ana Carla, até a semana retrasada eram 8 milhões de reais. Na sexta-feira passada, de atraso, na sexta-feira passada, me parece que houve um desembolso do Estado de Mato Grosso para o município de Cuiabá. Será que é só em época eleitoral que isso é feito? Outros municípios também têm atraso. Quem disse isso é o próprio presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, que não é do meu partido, não é do meu grupo político. Então, a questão de Cuiabá precisa sim ser resolvida e nós confiamos no trabalho do prefeito Mauro Mendes. Sim, está como nós todos desejamos? Não, não está. Nós temos que falar a verdade. A prefeitura de Cuiabá, em relação a outras pessoas, é uma prefeitura rica, né? O prefeito Mauro Mendes, durante a campanha dele, eleitoral, menos de 2 anos, ele
bateu muito na tecla de que o problema de saúde de Cuiabá seria fácil de se resolver. Segundo as palavras dele, se tratava de um problema de gestão. Ele bateu muito em cima disso. E disse que, por exemplo, construiria um pronto-socorro que entregaria ao final do segundo ano, no meio do mandato. Certo. Que nem licitou a obra. Na opinião do senhor, ele errou ao fazer esse diagnóstico, ao passar para a população de que seria um problema de fácil equação? Ramon, eu assisti todos os programas eleitorais do Mauro Mendes. Aliás, eu participei de alguns. Eu nunca vi ele dizendo, nunca ouvi ele dizendo que o problema da saúde de Cuiabá seria fácil de ser resolvido. Não, ele disse que era um problema de gestão e que ele conseguiria resolver. Fácil, então ele não disse. Fácil entre aspas, mas ele disse que o diagnóstico dele foi esse. É um problema. Nós temos que entender que a saúde de Cuiabá precisa de ajuda, não só do governo do estado, mas também da União. Vamos citar o caso do Hospital São Benedito, que foi alocado para a Copa do Mundo, mas a União não repassou os valores para o equipamento do Hospital São Benedito. A UPA da Morada da Serra, da Morada do Ouro, é a mesma coisa. Cabe, numa gestão compartilhada entre a União, Estados e municípios, cada um fazer a sua parte. Mas eu não estou aqui dizendo que a saúde de Cuiabá está a mil maravilhas. Não é verdade isso. Eu tenho recebido reclamações, sim, as pessoas conversam comigo nas ruas. Mas 1 ano e 8 meses que o Mauro Mendes é prefeito de Cuiabá, ele não pode resolver todos os problemas. Como o próximo governador, e eu espero que seja eu, se o povo de Mato Grosso entender que nós temos as melhores propostas, em 1 ano você não resolve tudo. O cidadão hoje, ele está antenado com tudo. O cidadão hoje sabe que não é possível você resolver em 1 ano. Quem falar isso não está falando... O que o senhor pode, então, prometer, se for eleito, para os 4 anos de governo em relação à saúde? O que dá para melhorar? Isso não é promessa, é compromisso que está no programa de governo. É compromisso com o povo de Mato Grosso. Nós vamos investir maciçamente, fortemente na atenção básica, atenção primária. Nós vamos sim fazer funcionar os hospitais regionais. Nós precisamos de mais leitos hospitalares em Mato Grosso. Esses leitos com uma distribuição mais decente do que ocorre hoje. Se a construção do hospital estadual seria no primeiro ano de governo? Precisa da construção do hospital estadual aqui. Nós vamos trabalhar firmemente para que o processo licitatório possa ser instaurado e a obra se iniciar no primeiro ano do nosso governo. Isso é possível. Agora, não depende só do governador. O cidadão, ele sabe que não depende só do governador. Nós temos um compromisso de ajudar, não ao Mauro Mendes, ajudar a capital, o Vale do Cuiabá, ajudar o estado de Mato Grosso. Porque o hospital estadual aqui em Cuiabá, com no mínimo 350 leitos, ele vai atender pessoas de outros estados também. Vai atender pessoas que vêm do Pará. Veja a questão da saúde bucal no nosso estado. Tem pessoas do Pará para serem atendidas aqui. Diminuir a demanda do pronto-socorro de Cuiabá também, né? O Mauro Mendes tem o compromisso de fazer o pronto-socorro novo e eu tenho esse compromisso de ajudá-lo. Como senador, já estou fazendo. O Mauro me disse que ainda neste mês de setembro a licitação estaria aberta para que nós possamos dar, o município de Cuiabá, possa dar início às obras. O senhor pretende reduzir o tamanho da máquina pública, diminuindo secretarias, diminuindo cargos comissionados? Existe essa proposta no seu plano de governo? Ana Carla, existem vários tipos de corrupções. Uma das mais perversas para o cidadão é a chamada corrupção das prioridades. O que significa a corrupção das prioridades? Você fazer escolhas erradas, escolhas equivocadas. Nós precisamos cortar gastos. Precisamos cortar gastos, sim. Precisamos usar bem o dinheiro que é do cidadão. Precisamos ter uma qualidade desses investimentos, porque gastar com indicadores sociais são investimentos que nós fazemos no futuro do povo de Mato Grosso. Veja a questão da educação. Nós temos o pior ensino médio do Centro-Oeste. Nós vamos fazer uma escola integral, vamos fazer uma escola que seja atrativa, fortalecendo o ensino médio casado com o ensino profissionalizante, porque nós já temos no estado de Mato Grosso o chamado apagão de mão de obra. Faremos isso. Nós precisamos sim reduzir o número de secretarias, precisamos... Já tem isso mapeado? Temos Quantas secretarias seria ideal para se tocar o estado? Estamos trabalhando nisso. Um programa de governo não é algo fechado. Você não pode ir na internet, até existem programas de governo na internet, dá um Google, e você encontra programas os mais magníficos possíveis. O programa de governo é algo que precisa ser construído junto com o eleitor, com o cidadão eleitor durante a campanha eleitoral. Nós temos recebido algumas críticas que faltou isso, faltou aquilo, seria interessante acrescer este ponto.
nós estamos, com toda humildade, recebendo estas contribuições para que nós tenhamos um projeto, um programa de governo que seja compatível com a realidade. O programa de governo você tem que registrar na Justiça Eleitoral porque está na lei, mas ele não é algo fechado. Nós estamos conversando com associações, com sindicatos. Ainda na semana passada, conversamos com o Fórum da Saúde Bucal do Estado de Mato Grosso, no Conselho Regional de Odontologia, conversamos ali, recebemos contribuições importantes sobre a saúde bucal aqui no Estado de Mato Grosso, para que possamos ter um programa de governo que seja compatível e possa ser executado, tendo em conta o orçamento do nosso Estado. Candidato, pegando o gancho da Ana Carla, senhor Ramon, para não fugir aqui da linha de raciocínio, de secretarias, diminuição ou não. Sim. O senhor me falou no intervalo que compõe a sua aliança 13 partidos. Sim. Enfim. 12 mais 1. 12 mais 1 são 13 partidos. A gente sabe que partido político tem fome por cargos, né, Ana Carla? O governo Silval... Até gostam de negociar antes, da composição da aliança. O governo Blairo Maggi, no primeiro governo, não loteou o Estado. No segundo, a gente sabe que ele abriu, acabou loteando o Estado, deu no que deu. Silval Barbosa, não é preciso nem falar, loteou o Estado, abriu para vários partidos e negociou secretarias. Certo. Que garantias o senhor dá com esses 13 partidos que compõem a sua aliança, que isso não pode ocorrer num eventual governo do senhor? Sim, a garantia é a minha história. Eu só respondo pelo que eu fiz, pelo que eu não fiz. Pela minha história. Se o governador Maggi não fez, a ele deve ser responsabilizado a não elaboração do seu programa de governo. E isso o cidadão eleitor vai ter que julgá-lo no momento correto. Se o atual governador não fez, a ele cabe responder isso. Nós temos um programa de governo com partidos políticos, sim. Os partidos políticos sabem do programa de governo e os partidos políticos não me exigiram absolutamente nada, porque eles me conhecem, sabem que eu não sou vaquinha de presépio, né? Eu não sou manipulável. Mas a pressão vem depois. A pressão muitas vezes é bom para fazer o carvão virar diamante. Eu não sou homem que sujeita a pressão. A pressão pressiona à vontade. Quem não aguenta pressão tem que ficar em casa tomando leite, né? Nada de secretaria de porteira fechada para partido nenhum. O partido Toma aqui, isso aqui é seu. Partido político não é cine para dar emprego a quem quer que seja. O Estado de Mato Grosso, cidadão eleitor, não é um pé de piqui, que todos está com a mão. Eu quero dizer a vocês, ao cidadão mato-grossense, nós faremos uma administração independente de partidos políticos. Nós precisamos fazer um acordo com a sociedade mato-grossense. Existem pessoas competentes e incompetentes. Mas será que os partidos têm essa consciência? Eles estão tão acostumados. É cultural isso quase, porque você vê, questão do toma lá da cá. Secretarias de Estado, por exemplo, o Detran, por exemplo, todo mundo fala, é do Mauro Sávio. Né? O Cepromate é do Riva. A Cecitec é do Riva, aí o outro Educação do PT. É do PT, é do Ságuas. Quer dizer, aí já não é partido, já são pessoas. Né? Só vai sofrer pressão de pessoas, não só de partidos. Esse hábito, né? Ou também, historicamente já estão nesse mesmo esquema. O passado condena. Primeiro eu tenho que ganhar as eleições, estamos trabalhando firmemente. Estou falando aqui num eventual governo. Estamos trabalhando firmemente para isso, nós estamos aí há 37 noites das eleições, trabalharemos firmemente até o final do prazo, respeitando a legislação para que nós possamos mostrar ao cidadão que nós temos as melhores propostas. Eu fiz essa pergunta para o senador e presidenciável Aécio Neves. Aécio, como que você governou Minas com 20 partidos políticos? Ele me disse o seguinte, olha Pedro, os partidos políticos fazem indicação, mas as indicações não levam em conta a filiação partidária. Eu não julgo as pessoas pela filiação partidária. Eu conheço pessoas competentes no PSD, no PMDB, no PT, e conheço pessoas incompetentes também nesses partidos. Eu conheço pessoas competentes e incompetentes no meu partido. Mato Grosso precisa de um pacto entre aquele que administrará o Estado, a presidência da Assembleia Legislativa, a presidência do TJ, o Procurador-Geral de Justiça, o presidente do Tribunal de Contas, e o pacto mais importante é o pacto com o cidadão, para que nós possamos falar a verdade, mostrando o Estado poderá fazer isso com estes recursos, as nossas condições são estas, e priorizar. Governar é ter prioridade. O partido político pode indicar? Pode, mas nós precisamos ter indicadores que possam resultar em indicações que sejam de competentes, de pessoas sérias, honestas, que estejam comprometidas
com o fortalecimento Senador, do nosso vamos mudar Estado. isso. Me permita só essa construção. Em Minas Gerais, a Fundação Dom Cabral e a Universidade Federal, eles fizeram provas com os indicados por partidos políticos. Né? O que eu estou dizendo, partido político é importante, eu tenho orgulho do meu partido. Agora, o partido mais importante para mim é Mato Grosso. E Mato Grosso não pertence ao governador, Mato Grosso pertence ao nosso povo. Candidato, o maior doador da campanha do senhor ao Senado em 2010 foi o empresário Fernando Mendonça, que é investigado pela Polícia Federal na Operação Ararate, foi alvo de buscas e apreensões, e pelo que se sabe, existe uma investigação específica em relação a uma offshore que ele teria no Panamá, enfim. Recentemente, o senhor entrou com uma queixa-crime contra o adversário do senhor José Riva, tentando fazer com que ele seja impedido de relacionar o senhor e a sua esposa à Operação Ararate, porque segundo ele, o senhor e a esposa do senhor são investigados também pela Polícia Federal. Eu gostaria de primeiro saber se esse é um tema que lhe preocupa ou lhe irrita, enfim, lhe toca de alguma maneira, e por que dessa tentativa de impedir um adversário em relacioná-lo à operação. E se existe, de fato, essa investigação com relação ao senhor e a sua esposa? Não existe nenhuma investigação em relação à minha pessoa, à minha esposa. Eu tenho, aliás, certidões que revelam isso. Inclusive o Mídia News, o Folha do Estado e o Repórter MT têm acesso a essas certidões. Publicamos. Publicaram isso. Né? No mais, a candidatos que estão preocupados, deviam estar preocupados com a sua ficha suja e não comigo, né? Porque nós estamos fazendo uma campanha propositiva que querem me colocar na mesma vala. Não existe nenhuma investigação em relação a isso. Agora, se existisse investigação, qual é o problema de você ser investigado? Né? Eu já denunciei a presidente da República para que fosse investigada. Não existe investigação em relação à minha pessoa. Eu tenho certidão do Procurador-Geral da República, do Supremo Tribunal Federal e da Justiça Federal em Mato Grosso. Esse é o ponto. Segundo ponto, a respeito do Fernando Mendonça. Eu respondo pela minha história. Aliás, diferentemente dos outros candidatos, as minhas contas foram aprovadas por unanimidade no Tribunal Regional Eleitoral, diversamente de candidatos que tiveram a sua impugnação e o registro indeferido, diversamente de candidatos que tiveram a sua conta reprovada nas últimas eleições. As minhas contas foram aprovadas. Agora, eu não posso ser responsabilizado se meus amigos ou este amigo está sendo investigado. Eu quero saber, vocês não têm amigos que estão sendo investigados e por acaso eu posso estabelecer a você alguma relação de culpa, uma pessoa que você tem relação de amizade? Cada um responde pela sua história. Aliás, o processo é um instrumento de dignidade. Que bom que existam investigações, que a sociedade brasileira tenha a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Justiça, que investigue, que a imprensa livre para publicar os fatos verdadeiros, não fatos mentirosos, né? Isto faz parte do jogo democrático. O senhor mantém proximidade com o empresário Fernando Mendonça? Eu estou focado na minha campanha eleitoral. Mas ele ajudou muito na campanha anterior. Nessa ele também está tendo algum papel? Ele fez doações de 26 mil reais, está registrado no Tribunal Regional Eleitoral e minha conta foi aprovada, diferente das contas dos outros candidatos que querem me colocar na mesma vala deles. Eu estou focado na minha campanha e eu tenho certeza que o Fernando Mendonça deve estar focado na sua defesa, preocupado com os seus negócios e provar ou não que se ele cometeu algum ato ilícito. Ele fez doação nessa campanha ou o senhor aceitaria a doação dele? Não fez doação porque ele está preocupado, deve estar preocupado com a sua defesa. O senhor aceitaria a doação dele? Eu acho que ele não aceitaria doar, né? Tá. Agora, candidato, em relação a essa questão... A investigação, me permita, eu respondi, não existe investigação em relação a mim. Agora, ninguém está acima da lei. Imagina eu denunciei, junto com outros senadores, a presidente da República para que fosse instaurada uma investigação contra ela e o PGR não instaurou a investigação. Agora o senhor sabe que existe, circulando nos bastidores, uma relação da Polícia Federal, uma lista, né? Uma relação que teria sido usado aos agentes da Polícia Federal fazerem as buscas e apreensões. Essa lista teria sido entregue aos agentes. E nessa lista está relacionado, ou melhor, o nome do senhor, da esposa e do advogado que é sócio da esposa do senhor, num escritório de advocacia. O senhor tem conhecimento disso? E alguém me disse a respeito desta lista. Agora, nós perguntamos à Polícia Federal, a Polícia Federal não disse da veracidade dessa lista. Aliás, essa lista... Mas também não negou. Ao que consta, sim, mas a Polícia Federal
ela não pode investigar um senador da República, né? Se a Polícia Federal investigar um senador da República ou outra autoridade dotada de foro por prerrogativa de função, isso pode inclusive anular a operação. Será que é isso que o outro candidato deseja, que a operação toda seja anulada? Agora, uma outra contradição. Quando o outro candidato saiu da cadeia, que ele foi preso, ele disse que a operação tinha sido promovida por mim. E agora eu estou investigado na operação, segundo ele. As pessoas precisam decidir. Né? Precisam decidir. Nós temos certidões que revelam isso. No mais, eu quero dizer, né, ao cidadão mato-grossense que você me conhece e conhece quem está fazendo as acusações. E quem tem que provar isso não sou eu não tenho que provar absolutamente nada, eu não tenho que provar fato negativo. Você não prova que estava em outro, que não estava em determinado local, você não prova que se você tem ou não conta na China. Quem alega é que tem que provar. Agora, eu confio na Justiça de Mato Grosso e quem disse essa mentira em período eleitoral vai ser condenado. Agora, o que é uma tosse para quem está tuberculoso? Agora o senhor se diz bastante, só para concluir, o senhor se diz bastante tranquilo e seguro em relação a isso. Sim. Por que então a tentativa de se conseguir uma decisão judicial para impedir que um adversário fale uma mentira? Porque é mentira, você já respondeu. Mas não seria melhor deixar então falar? Não, porque isso é uma mentira. É uma mentira. Como eu posso permitir que alguém fale alguma mentira sobre mim? E eu, como cidadão, eu tenho o direito constitucional de defender a minha família, de defender a honra da minha família. Não é o fato que eu seja senador, candidato ao governo, que eu não vá defender a minha honra. O cidadão que está me vendo, me assistindo neste momento, o senhor, a senhora, diante de uma mentira em relação à sua família, o senhor não processaria? Eu tenho o direito constitucional de fazer isso e não abro mão da defesa da minha família, da defesa da minha honra. Senador candidato, vamos trocar de assunto. Não, pode ficar nesse assunto, eu estou pronto para responder. Bom, mas vamos lá, precisamos tocar em assuntos que são pertinentes ao que a população quer ouvir também. Não, mas a população quer ouvir isso também. A proposta. Nós vamos de proposta. Eu quero tocar no assunto de segurança. Cuiabá vive dias de Iraque. De Iraque. A gente registra aí três mortes. Grande, né? Além dos buracos, são 3 mortes por dia, pelo menos, aí em Cuiabá e Várzea Grande. Além de parecer Cabu, como disse são 400 mortes por ano, 500 mortes por ano, quer dizer, é coisa de Iraque. É uma das mais violentas de guerra, do país, exatamente, do mundo, aliás. Como é que o senhor vai conseguir mudar esse quadro, fechar a fronteira com a Bolívia, por onde entra toda a droga que é consumida e vendida no país? Cuiabá é o portal de entrada disso, o Mato Grosso também. São 700 quilômetros de fronteira seca, né? Difícil. Como é que o senhor pretende atuar nessa situação? Eu quero mais uma vez ressaltar que eu sou candidato de oposição. Eu não estou no poder, né? Quem está no poder são os outros candidatos, né? Eu sou candidato de oposição. Muito bem. Quando se fala em segurança pública, logo nós pensamos em polícia. Segurança pública é muito mais do que polícia, é também polícia. Segurança pública significa nós investirmos na prevenção, evitando que ocorra o crime. Nós temos o projeto de escola atrativa, nós temos no nosso programa de governo Anjos da Escola, um programa muito importante que foi constituído em Lucas de Rio Verde, que nós vamos identificar pessoas em situações de vulnerabilidade para evitar que o jovem, que a criança entre no mundo da droga, por exemplo. Transformar a escola num centro de referência daquela comunidade. Isso já foi feito em Bogotá, em Medellín, na Colômbia. Aliás, é um projeto que eu tive acesso através do saudoso Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco. Aí precisamos investir em polícia. Precisamos, no estado de Mato Grosso, de mais 7 mil policiais militares. Precisamos, em Mato Grosso, de mais 140... Precisa dobrar o efetivo, na verdade. Precisa dobrar o efetivo. Isso, nós precisamos de mais 140 delegados de polícia. Precisamos fazer com que as delegacias de polícia, a polícia civil, né, funcione, não só com delegados, escrivães, agentes, mas dar condições para que eles possam trabalhar como eles desejam. Eu tenho conversado com as categorias da Polícia Civil, né, e tenho sentido que eles estão desmotivados, aliás, como todos os servidores públicos do Estado. A Polícia Civil tinha um orçamento em 2011 de 24 milhões de reais. Hoje o orçamento, 12 milhões de reais. Houve um corte do orçamento da Polícia Civil. Como senador, eu apresentei uma proposta de emenda para se proibir o contingenciamento, o corte de recursos orçamentários para a segurança pública. Precisamos investir na polícia técnica, precisamos investir no corpo de bombeiro. Por exemplo, o Distrito Industrial aqui em Cuiabá não tem um batalhão do corpo de bombeiro.
Precisamos investir na polícia técnica, como eu fiz referência, criando laboratórios para que a polícia possa exercer as suas atribuições. Esta é uma função típica do Estado. Nós temos um compromisso de investir fortemente na segurança pública do Estado de Mato Grosso, mas tratar segurança não só como polícia, também polícia, mas notadamente na prevenção. O sistema prisional também faz parte da segurança pública. Nós temos em Mato Grosso hoje 10.400 presos para 6.400 vagas. Nós precisamos de vagas, porque existem pessoas que serão presas. Precisamos disso. Daí a segurança pública será tratada desta forma. E o Fundo de Segurança Pública, que faz parte de recursos também do Detran, não serão utilizados para pagar salário, serão utilizados nos seus objetivos. O Estado não tem dinheiro para tudo isso. Onde é que você vai buscar recursos? Cortando gastos desnecessários, acabando com a corrupção da prioridade e acabando com a corrupção. E nós precisamos gastar decentemente, gastar os recursos que temos e mostrar para o cidadão. Isto poderá ser feito este ano, no segundo ano isto. É um compromisso que nós temos. Se vocês fizerem um levantamento das minhas emendas parlamentares, os prefeitos que receberam mais são prefeitos do PSD e do PMDB. Porque eu, como senador da República, quando entra alguém no meu gabinete, eu não pergunto a ele que partido ele tem. Qual é a sua filiação? Eu recebo muitos vereadores, muitos prefeitos, eu não pergunto. Aliás, eu tenho recebido apoio de prefeitos e vereadores de outros partidos políticos que querem contribuir com o Estado de Mato Grosso. Na semana passada, recebemos o apoio em 4 marcos de 11 vereadores. São 11 vereadores, recebemos o apoio de 11 vereadores. Recebemos o apoio de prefeitos do PR, prefeitos do PMDB, prefeitos do PSD, que, independente de partido, querem contribuir com o Estado de Mato Grosso. Candidato. Aliás, me permita, sem querer interromper, me permita o seguinte: se você só privilegiar os prefeitos do seu partido político, você está cometendo, inclusive, improbidade administrativa. Está cometendo crime, que é prevaricação. Candidato, o senhor trabalhava na pré-campanha eleitoral com um cenário que dava a entender que o senhor fosse polarizar com um único candidato com condições de vitória, que seria o Lúdio. Surgiu um fato novo, que foi a candidatura do deputado Riva, e durante um tempo ele mostrou que entrou no cenário e embaralhou um pouco o tabuleiro. Ele foi considerado, foi impugnado aqui... Foi considerado ficha suja, Ficha suja, impugnado pelo TRE por 5-0, e aguarda, tem a esperança de que um recurso no TSE lhe devolva a possibilidade da disputa. Em que medida esse retorno ou não do candidato Riva vai ter impacto na eleição? O senhor trabalha, inclusive, em função disso, com a expectativa de uma eleição em primeiro turno, uma vitória em primeiro turno? Ramon, eu quero dizer que eu respeito todos os candidatos. Não interessa a pontuação nas pesquisas. Eleição é igual garimpo, né? Só apuração. O já ganhou, irmão siamês já perdeu. Nós temos que trabalhar com humildade até o dia das eleições. Não me interessa quantos turnos existirão. Eu quero ser governador do Estado de Mato Grosso. Para isso, eu preciso que o cidadão entenda que nós temos as melhores propostas. Eu quero debater propostas. Todos os candidatos merecem respeito. Agora, eu confio na justiça brasileira, a lei tem que ser cumprida. Eu não pauto a minha atuação tendo em conta os adversários. Eu pauto a minha atuação tendo em conta a necessidade de mostrar ao povo de Mato Grosso que nós temos as melhores propostas. Se serão 4, 5, 10 candidatos, não me interessa. Nós queremos mostrar ao cidadão que temos as melhores propostas e eu respeito todos os candidatos, independentemente do número que eles possuam nas pesquisas. Aliás, o ato de pedir voto já é um ato de coragem, é um ato de responsabilidade, é um ato de humildade você pedir. É bom que a democracia exista, eu defendo a democracia, eu não defendo Cuba, eu defendo o Brasil, eu não defendo a Bolívia, a Venezuela, eu defendo que o Estado democrático funcione, que as pessoas sejam candidatas, que possamos fazer debates propositivos para Mato Grosso ser um estado que nós todos sonhamos. Agora, o senhor não acredita que sem o retorno do deputado Riva, em tese, a disputa ficaria mais favorável ao senhor? Não, essas avaliações eu deixo para os analistas políticos, né? E eu sou candidato ao governo do Estado de Mato Grosso, eu tenho um objetivo, eu sou focado no que eu faço. O meu objetivo é falar para o maior número de cidadãos que nós temos as melhores propostas. Foi isso que eu fiz na semana passada, em Comodoro, em Pontes Lacerda, Vila Bela, nós fomos até São Domingos, passando por Máquina Queimada, fomos a Jauru, Indiavaí, Figueirópolis, fomos até Arenápolis, fomos a Salto do Céu, Rio Branco e vimos as necessidades do Estado de Mato Grosso. Aliás, se você fechar os olhos
e for a qualquer dos 141 municípios do nosso estado, são as mesmas necessidades, as mesmas reclamações. Falta saúde que possa trazer dignidade. Falta uma escola pública, apesar da qualidade dos professores, dos profissionais da educação. Aliás, eu sou filho de uma professora e tenho muito orgulho disso. Falta uma escola que possa ser um instrumento de transformação. Falta uma segurança que dê tranquilidade ao cidadão. Por isso eu quero ser governador. As reclamações são as mesmas, em qualquer lugar. Só muda a cidade. Mas as necessidades, o desespero na área de saúde em todo lugar. Isto mostra o descaso, a falta de compromisso, a falta de compromisso de concretização de políticas públicas voltadas para aquele que mais precisa. Senador, eu faço acabando. parte de um grupo de oposição. Eu não faço parte desse governo que está aí. Não faço parte dessas pessoas que estão administrando no Estado. Aliás, esta divisão ou não de um ou dois ou quantos candidatos forem, foi justamente para que eles possam se dividir e mais à frente se unir se houver necessidade. Mas eu quero mostrar ao cidadão mato-grossense que nós temos as melhores propostas. Senador, nosso tempo explodiu. Que pena. Eu ia te dar alguns segundos para considerações finais, mas o senhor já considerou bastante coisa aí. Não vou ter direito a isso. O senhor tem mais 15 segundos aí. Eu quero agradecer a você, André, Ana Carla e Ramon. E vou assistir outros programas dos outros candidatos em atenção e respeito a este programa que é importante e aos outros candidatos. Nós precisamos debater ideias. Eu não debato pessoas, eu debato ideias. Aliás, no último debate, isso ficou demonstrado, Isso ficou demonstrado. Alguns querem debater pessoas, eu quero debater ideias, causas, propostas para bem administrar Mato Grosso. O meu nome é Pedro Taques, o meu número é 12. Senador, obrigado. Tá bom. Tenha uma boa noite, uma ótima semana. Obrigado. Você em casa também tem uma boa noite, uma ótima semana. Lembrando que se você não acompanhou essa entrevista na íntegra, amanhã você acompanha no site Repórter MT e o Mídia News também coloca, né, Ramon? O Mídia News também coloca na íntegra essa entrevista para você conferir. Voltamos na próxima semana com o candidato do PT, Lúdio Cabral, enfrentando aqui a nossa bancada. Tenham todos uma ótima noite, uma ótima semana. Até domingo. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento ProUnim e Unimed Cuiabá. Queimadas, uma pequena chama, um grande risco.